Galera, a habilidade de escrever um ensaio em filosofia é uma das principais habilidades que você deve adquirir ao longo da sua graduação. Acontece que escrever um ensaio é algo muito mais difícil do que possa parecer à primeira vista. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje é apresentar os primeiros passos que você deve tomar para começar a escrever o seu ensaio ou artigo acadêmico. Espero que isso seja de ajuda. Bom, se você quer saber mais sobre isso, então assiste esse vídeo. Meu nome é Sagi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica do UFRJ e venho aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Bom, a primeira coisa que você deve entender é o que não fazer quando for escrever o seu texto. E o que você não deve fazer é isso aqui: sentar, se sentir inspirado e começar a escrever o que vier na sua cabeça. A gente, antes de entrar no curso de filosofia, muitas vezes não tem conhecimento acerca de qual é a técnica por trás do assunto, e principalmente qual é a técnica por trás da escrita de ensaios ou textos de filosofia. E é natural que a gente pense que a pessoa se sente inspirada e senta lá e coloca a sua inspiração para fora. Mas não é assim que funciona. Se você fizer isso, eu te dou certeza quase absoluta de que seu ensaio vai ser reprovado em todos os periódicos de qualidade nos quais você tentar publicá-lo. E provavelmente vai ser até reprovado se você entregar como um trabalho de uma disciplina. Então não faça isso. Não é só se sentir inspirado e botar suas ideias para fora. Tá? Tem um monte, na verdade, a escrita do ensaio é um dos últimos passos que você deve dar para produzir um ensaio. Há um conjunto de coisas que você deve fazer antes de começar a escrever o ensaio. Esses são exatamente os passos iniciais, os primeiros passos que eu vou dar hoje aqui. Vocês vão ver que é de bastante ajuda. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é identificar o que vocês vão fazer. Identifiquem com clareza o que vocês vão fazer ao longo do ensaio de vocês. Tá? A primeira coisa que vocês devem fazer é isso. E, em particular, tem 4 elementos que precisam ser identificados. Vocês têm que saber esses 4 elementos antes de começar a escrever o ensaio. Os 4 elementos são o seguinte. Primeiro, eu vou explicar cada um deles em detalhe, tá? Mas agora eu vou só citá-los. Primeiro, saiba o problema do ensaio. Qual problema você vai tratar? Com qual problema seu ensaio vai lidar? Segundo, tenha clareza sobre qual a tese ou solução que você vai apresentar para o problema. Terceiro, tenha clareza sobre qual argumento você vai apresentar a favor da sua tese, né, da tese que você vai propor no seu ensaio. E quarto, tenha clareza sobre como você vai discutir, que tipo de discussão você vai apresentar da tese que você defende e do argumento que você forneceu a favor dela. Então identifique, primeira coisa, tá? É sentar numa cadeira, pegar um pedaço de papel, não é escrever o ensaio, mas pegar um pedaço de papel e começar a fazer anotações. Essas anotações, você vai identificar 4 coisas nelas: o problema com o qual você vai lidar, a tese que você vai defender, o argumento que você vai apresentar e a discussão que você vai propor. São esses 4 elementos. O que a gente vai fazer agora é ver um por um desses elementos, vendo algumas dicas do que significa cada um deles e de como vocês podem realizar essa anotação de cada um desses elementos. Para a gente ver os passos que a gente precisa dar, vamos imaginar aqui que eu estou tentando escrever um ensaio de filosofia. Na verdade, eu vou supor que eu estou tentando escrever um ensaio em história da filosofia. Por que eu estou supondo que eu vou escrever um ensaio em história da filosofia ao invés de um ensaio propriamente filosófico? Porque muita gente pensa, e isso é um equívoco, que o ensaio de história da filosofia não precisa seguir esses procedimentos que eu vou mencionar agora. Então vale a pena dar um exemplo com história da filosofia para mostrar que sim, mesmo o ensaio em história da filosofia tem de seguir esses procedimentos. Então eu estou tentando aqui escrever um ensaio de história da filosofia e mais especificamente o que eu quero saber é o conceito de liberdade de expressão e John Stuart Mill. E ainda mais especificamente, eu quero saber investigar o conceito de liberdade de expressão na obra sobre a liberdade, ou no capítulo 2 da obra sobre a liberdade de John Stuart Mill. É o capítulo sobre liberdade de expressão. Então tá, eu vou lá
E meu primeiro passo, como eu disse, é identificar o problema com o qual eu quero lidar. Eu tenho de ter uma formulação clara desse problema. É fácil, eu posso, por exemplo, identificar o seguinte problema. Bom, o que eu quero saber é como John Stuart Mill entende o conceito de liberdade de expressão no capítulo 2 de Sobre a Liberdade. Essa é uma formulação muito clara do problema, muito simples. Eu posso exprimir ela até como uma pergunta muito simples. Eu posso dizer, como será que John Stuart Mill interpreta o conceito de liberdade de expressão no capítulo 2 de sua obra? Tá vendo? Eu consegui exprimir o problema de uma forma muito simples, muito clara e que eu próprio sou capaz de entender. Esse, aliás, é o primeiro ponto que você deve observar. Formule o problema de forma que você mesmo seja capaz de entender. Sagi, mas às vezes a gente acha que entendeu uma coisa e de fato não entendeu, a formulação está confusa. Não tem problema, então você pode testar a sua formulação. Se você tiver em dúvida, eu não sei se minha formulação do problema está clara, você pode testá-la com seu professor, por exemplo. Vai lá na sala dele e apresenta, olha só, professor, eu quero investigar esse problema aqui, minha formulação do problema é a seguinte, e apresenta a formulação do seu problema. E ele vai dar a opinião dele sobre o que ele acha, ele vai tentar identificar problemas na sua formulação do problema e etc. Sagi, mas meu professor é inacessível, é difícil encontrar com ele. Então você pode testar a sua formulação com seus colegas. Filosofia é uma atividade pública, ou seja, a gente faz ela através da discussão pública com nossos colegas, nossos parceiros. Então vá lá nos seus colegas e mostre para eles a sua formulação e pergunte o que eles acharam. Você vai ver, por exemplo, que às vezes ocorre de 3 colegas seus interpretarem seu problema de modo diferente. Bom, se isso aconteceu, é bem provável que você tenha formulado de forma obscura o problema. Então agora você tem que pensar numa formulação mais clara. As pessoas têm que ser capazes de entender qual é o problema com o qual você está lidando. Então, primeiro passo, identifique o problema. Se você quiser, e isso é sempre, sempre muito bem-vindo, você pode motivar o seu problema também. Pensa assim, qual é a motivação que alguém poderia ter para investigar esse tipo de problema? Por exemplo, no meu caso, no meu artigo imaginário, uma das motivações é que a obra Sobre a Liberdade, em específico o capítulo 2 de Sobre a Liberdade, de John Stuart Mill, é uma das obras de referência no debate sobre liberdade de expressão. Talvez seja a obra mais influente nesse debate. Então, entender o que o Mill entende por liberdade de expressão me permitirá fazer uma contribuição significativa para o debate acerca da liberdade de expressão. Essa não é uma questão de pormenor, mas uma investigação de um texto e de um conceito que é central na discussão. Então, formule o problema de forma que você entenda e de forma que seus colegas entendam. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você fez isso, o próximo passo é a tese. Qual a tese que você vai apresentar? Qual a solução que você vai apresentar para o problema? Vamos supor aqui que a minha tese seja a seguinte, de acordo com John Stuart Mill, uma pessoa é livre para exprimir uma determinada opinião somente se ela tem o direito de exprimi-la em pelo menos alguns contextos públicos. Então essa é a minha tese. Minha tese é que John Stuart Mill interpreta o conceito de liberdade de expressão dessa forma que eu acabei de falar. Novamente, essa é uma apresentação da tese relativamente clara, eu comecei bem, mas ela não é de todo clara. Depois que eu anotar no papelzinho minha tese, eu vou perceber que há alguns conceitos nela que são relativamente imprecisos. Por exemplo, o que é ter o direito de exprimir uma opinião? E o que é um contexto público? Então agora, o próximo passo é eu anotar no papelzinho explicações desses conceitos. Talvez ter o direito de exprimir uma opinião signifique que, por um lado, o Estado não pode me proibir de fazê-lo e, por outro, o Estado não pode me punir após tê-lo feito. Então aqui eu expliquei o que significa um direito nesse contexto. E aí eu tenho que explicar o que é um contexto público. Um contexto público é um site, um blog, será que ruas são contextos públicos, escolas são contextos públicos, etc. Eu tenho que clarificar isso também. Então, após formular minha tese, eu vou procurar na minha tese quais conceitos são mais problemáticos, podem gerar alguma confusão, e vou clarificar esses conceitos. E vai lá, anota no seu papelzinho. Lembre, isso não é o seu artigo, é só um papelzinho onde você está fazendo anotações. Fez isso? Agora você tem que saber se as suas formulações estão claras. Como saber disso? Primeiro,
Veja se você próprio compreende as suas formulações. Segundo, teste as suas formulações novamente com seu professor ou com seus colegas. Apresente as suas formulações para eles. Filosofia é uma atividade pública. Vá lá, olha, eu estou pensando nessa tese aqui. Você consegue compreender bem essa tese, etc. Que tipo de dúvida ela levanta em você? E aí seus colegas vão te mostrar. Se você vê que 3 colegas seus interpretaram sua tese diferentemente, talvez sua tese esteja ainda obscura. Você precisa clarificar este ponto ou aquele ponto e etc. Você vai ver nesses diálogos quais pontos levantaram maior dúvida dos seus colegas e vai dedicar um pouco mais de tempo para explicar esses pontos e etc. Terminado isso, você tem uma tese formulada, uma solução do problema bem formulada, que você é capaz de entender e que os outros são capazes de entender. Esse foi o segundo ponto, a formulação da tese. O terceiro ponto agora é a formulação do seu argumento. Vou falar como se fosse um só argumento, né? Mas claro, pode ser argumentos também. Então agora você vai no seu papelzinho e perguntar o seguinte: qual argumento eu vou apresentar a favor da minha tese? Um artigo não pode ser só um problema e uma solução do problema. Tem que ter um argumento, você tem de defender a sua solução do problema com um argumento. Então, no caso que a gente está imaginando aqui, onde eu estou escrevendo um artigo sobre o conceito de liberdade de expressão em 1000, o meu argumento pode ser esse aqui. Existe um conjunto de trechos do Sobre a Liberdade que confirmam minha interpretação. Esse é um argumento direto e simples, eu sou capaz de formulá-lo com clareza. Óbvio, você vai indicar quais trechos são esses, vai lá anotar os trechos que eu quero citar são esses, os trechos aos quais eu vou apelar são esses, os trechos que me confirmam são esses, etc. Feito isso, você tem os 3 primeiros passos do seu texto, tá? Para redigir o seu texto. Só que agora você tem que se perguntar o seguinte: o seu argumento é adequado às suas teses? Por que eu estou dizendo que você deve se perguntar isso? Uma coisa muito comum que acontece é as pessoas não adequarem o argumento dela à tese delas. Eu já recebi inúmeros ensaios assim de alunos, por exemplo. Isso é muito comum porque a gente está muito ansioso para defender teses que são muito substanciais, né? Então, por exemplo, nas minhas disciplinas de introdução à filosofia, muitas delas eu deixava os alunos escolherem qualquer tema para poder debater e me entregar um artigo debatendo. Qualquer tema que tivesse sido debatido ao longo da disciplina. E claro que a maior parte dos alunos escolhia falar de temas mais polêmicos, né, empolgantes. E eles escolhiam geralmente defender teses muito substanciais, o que por vezes é um erro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chegava lá e falava assim, apresentava no artigo dela a seguinte tese: eu vou defender aqui que Deus não existe. Vai defender o ateísmo. Essa é uma tese muito substancial. Só que ocorre que quando eu ia ver o argumento da pessoa, o argumento dela era algo do seguinte tipo: este argumento aqui específico a favor da existência de Deus não funciona. Por que isso é um problema? Porque o argumento não se adequa à tese. Repara, a pessoa começa dizendo que vai defender que Deus não existe, mas depois tudo que ela faz é criticar, é objetar um argumento específico a favor da existência de Deus. Mas existem vários outros argumentos a favor da existência de Deus que a pessoa ignorou completamente. Então o argumento dela não está realmente confirmando a tese dela. E como que você corrige esse erro? Você corrige esse erro há 2 formas. Você pode, por um lado, enfraquecer sua tese, por outro, fortalecer seu argumento. O modo que eu sugiro nesses casos é enfraquecer a tese. Então, o que esses alunos poderiam ter feito para corrigir o ensaio deles? Eles poderiam ter enfraquecido a tese da seguinte forma: ao invés de dizer que vai defender que Deus não existe, algo que o argumento não confirma, diz o seguinte: não, eu vou defender aqui que este argumento específico a favor da existência de Deus não funciona. Aí tudo bem, a tese dele vai condizer com o argumento, porque o que ele tenta fazer no argumento dele depois é de fato mostrar que aquele argumento não funciona. Agora, tese e argumento estão condizendo uma com a outra. E assim o artigo está ok. O que não pode acontecer é a tese e o argumento não justificar a tese. Bom, mas o outro passo que você pode dar, né, a outra estratégia que você pode usar é enriquecer seu argumento. Então o estudante poderia ter feito assim: não, mas eu quero mesmo defender que Deus não existe, então eu vou levar outros argumentos a favor da existência de Deus aqui em conta, refutá-los também e apresentar argumentos positivos contra a existência de Deus. Enfim, se ele fizer isso, também a tese dele vai condizer com os argumentos dele. Sempre prestem muita atenção ao fazer a anotação. Assim que você anotou seu argumento,
leia o seu argumento, leia a sua tese e se pergunte o seguinte: o meu argumento realmente mostra que a tese que eu quero defender é verdadeira? O argumento condiz com a tese? É adequado para a tese? Sempre se façam essa pergunta. E detalhe, se ocorrer de seu argumento não condizer com a tese, seu artigo, com quase toda certeza, não vai ser aceito em nenhum periódico, não vai ser aceito em nenhuma boa revista de filosofia. E por que não vai ser aceito? As boas revistas, eu não estou nem falando de revista internacional, não estou falando de revista mediana, boa, uma revista que é só boa, nem é excelente. Elas recebem muitos artigos. Então os pareceristas não podem aceitar todos, eles têm de rejeitar boa parte. E eles vão procurar razões para rejeitar seu artigo. Eles vão procurar falhas, brechas nos seus argumentos. Se ele já notar de cara que seu argumento não mostra que a sua tese é verdadeira, então já tem a brecha que precisa para rejeitar seu artigo. Seu artigo vai ser rejeitado com quase toda certeza. Então foca muita atenção aqui. Tese e argumento têm de condizer um com o outro. O argumento tem de realmente justificar a tese. Isso quase encerra a nossa conversa. Agora você tem problema, argumento e tese. Agora você pode sentar e começar a escrever seu artigo, certo? Não, errado. Você ainda precisa fazer um quarto passo. Você tem de saber qual vai ser a discussão e como você vai apresentar a discussão da sua tese e dos seus argumentos. Uma razão pela qual a discussão é importante é a seguinte: se por um lado, se suas teses ou argumentos são triviais, são óbvios, então não vale a pena publicá-las e nenhum periódico vai aceitar seu artigo. Por outro, e como é provável, se elas não são triviais, então você precisa discuti-las. O que acontece aqui? Esse, aliás, é um erro muito comum em artigos sobre história da filosofia. Para as revistas em que eu dou parecer, uma das principais razões, se não a principal razão pela qual eu rejeito artigos para essas revistas, é precisamente porque elas faltam esse elemento de discussão. A pessoa chega lá, apresenta um problema, eu quero saber como o filósofo tal entende o conceito X na obra Y. Depois, elas apresentam uma tese, eu vou defender que a interpretação, que eles entendem esse conceito da seguinte forma. E apresentam um conjunto de trechos, por exemplo, que justificam essa interpretação, mas não discutem. Só que ocorre o seguinte: geralmente há um monte de outras pessoas, outros filósofos que discordam daquela interpretação, que já apresentaram objeções àquela interpretação e etc. E toda essa discussão é ignorada no artigo. Eles tratam o artigo, os autores nesse caso tratam o artigo como se fosse uma mera narrativa do próprio pensamento deles. E isso não é assim. Mesmo um artigo de história da filosofia tem de conter a parte da discussão. E o que você faz na hora de estar anotando o elemento da discussão? Você vai pensar em, por exemplo, objeções a você. Então você vai pensar, por exemplo, objeção 1. Vai lá, coloca lá, objeção 1. E coloca aquela objeção a você. Objeção 2, coloca lá. Objeção 3, coloca lá. Vai anotar as principais objeções a você. E depois vai anotar como você, em linhas gerais, como você responderia a cada uma delas. A minha resposta à objeção 1 vai ser a seguinte, a minha resposta 2 vai ser a seguinte, e minha resposta 3 vai ser essa aqui. Faça isso, anote as objeções e anote como você vai responder elas. Vamos ver no caso do meu exemplo lá, que eu estou escrevendo um artigo imaginário sobre o conceito de liberdade de expressão de John Stuart Mill. Então eu apresentei trechos que confirmem minha tese. Mas agora eu posso me perguntar, será que também não há trechos que desconfirmem a minha tese, que falsifiquem a minha tese? Se há esses trechos, eu tenho de mencioná-los e tenho de explicar como eu lido com eles. A objeção aqui é o seguinte: olha, Sagi, esse trecho aqui vai contra a sua interpretação. E agora eu tenho de explicar como eu respondo essa objeção. Eu também tenho de levar em conta o seguinte: será que há pessoas que defendem uma interpretação diferente da minha? Provavelmente haverá, porque há muita coisa escrita sobre a liberdade, né? Sobre o conceito de liberdade de expressão em John Stuart Mill. Nem todo mundo concorda com a minha interpretação. Aliás, se todo mundo concordasse com a minha interpretação, não valeria a pena escrever o artigo, não valeria a pena publicá-lo. Então, dado que nem todo mundo concorda, eu vou ter de mostrar o que torna a minha interpretação mais plausível do que pelo menos algumas suas alternativas. O que torna a minha interpretação de John Stuart Mill mais plausível do que as concorrentes? Então eu vou estar lá anotando. O problema 1 é esse aqui, tem trechos que vão contra mim. O problema 2,
tem este filósofo aqui que interpreta de modo diferente do meu e como eu respondo a eles. E como é que você faz? Isso levanta um problema prático. Como encontrar objeções às suas teses ou aos seus argumentos? A primeira coisa que você deve fazer é procurar em fontes. Então vai lá, procure por autores que criticam a sua tese, procure por autores que tentam refutar o tipo de argumento que você apresenta e etc. Ah, mas como eu procuro por esses autores? Vá novamente no seu professor, apresenta a sua tese, apresente seu argumento e pergunte: olha, quem é contra essa tese? Quem tenta refutar esse argumento? E aí seu professor provavelmente vai conseguir indicar alguém para você. Ah, mas meu professor é inacessível, etc. Então, vá nos seus colegas, pergunte se eles sabem. Ah, mas ninguém soube. Procura numa enciclopédia de filosofia, por exemplo, a enciclopédia Stanford de filosofia. E no fim das contas, se nada disso deu certo, se você está na situação de que, olha, Sérgio, eu não consegui encontrar nenhuma objeção, ninguém defendendo algo contra a minha interpretação, nada disso. O que é que eu faço agora? Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua folhinha de papel, ficar com ela do seu lado e começar a pensar você mesmo, como alguém poderia me objetar? Agora você se coloca na posição de alguém que critica a sua tese ou seus argumentos e começa a pensar o que alguém poderia apresentar contra você. E você vai ver que com um pouco de criatividade você vai pensar em vários argumentos contra você mesmo, várias objeções a você próprio. Anota essas objeções da forma mais caridosa e articulada possível, né? E como você responderia a elas. Ou então, apresente seus argumentos e suas teses para os seus colegas, que com certeza uma porção deles vão apresentar objeções. E aí você pega aquelas objeções que forem mais interessantes e anota lá: essa objeção aqui vale a pena levar em conta, essa aqui vale a pena levar em conta. Eu respondo essa aqui desse jeito, eu respondo aquela ali daquele jeito, etc. E anota no papelzinho. Lembre-se, o que você está fazendo aqui é um conjunto de anotações no papel, não é um artigo. É só isso, um conjunto de anotações despretensiosas. Quando você fizer isso tudo, você vai ter anotado o problema, a solução do problema, o seu argumento a favor da solução e as objeções e respostas às objeções. Somente quando você tiver anotado isso tudo, você pode dar o passo seguinte. E o passo seguinte é escrever o artigo. Não é escrever o artigo. Mas, Sagi, está demorado demais. Sim, mas você ainda não vai escrever o artigo a partir daí. Se você terminar esse processo e simplesmente escrever o artigo, provavelmente vai dar errado. O passo seguinte agora é fazer o roteiro do artigo. Você vai pegar essas anotações agora, que vão ter dado algumas páginas, e vai começar a fazer um roteiro para o artigo. Você vai pensar em como o seu artigo vai ser dividido, qual é a divisão mais natural para ele. E sempre há várias divisões possíveis. Por exemplo, uma possibilidade é você dividir seu artigo assim. A seção 1 é uma introdução na qual eu apresento o problema. A seção 2 eu apresento e articulo a minha tese. Apresento minha tese, clarifico os conceitos envolvidos, etc. A seção 3 é onde eu apresento e articulo meu argumento. Eu apresento meu argumento e clarifico os conceitos mais problemáticos envolvidos, e etc. E por fim, a seção 4 é onde eu apresento e respondo as objeções. Essa é uma divisão possível para o seu artigo. É uma divisão possível para o artigo que eu imaginei aqui agora, acerca do conceito de liberdade de expressão de John Stuart Mill. Mas não é a única, há várias outras formas de dividir o artigo. Por exemplo, eu posso preferir fazer assim. Não. Na seção 1, eu apresento o problema e minha tese. Já que você conseguiu uma formulação bem curtinha do problema e da tese, então dá para apresentar os dois numa mesma sessão. Isso é uma possibilidade. Aí o resto é dividido igualmente. Mas esse também não é, há mais outras possibilidades, né? Você pode, por exemplo, decidir, ao invés de fazer uma sessão só de discussão, decidir fazer várias. Olha, eu vou levar em conta 2 objeções, mas cada uma delas vai ter uma discussão bem detalhada. Então eu vou dar uma sessão para a objeção 1 e dar uma outra sessão separada para a objeção 2, né, discutindo cada uma delas isoladamente. Enfim, tem muitos modos de dividir seu artigo. E você vai ter que pensar em qual modo de dividir se encaixa melhor nas suas ideias. Agora você sabe as suas ideias, porque você anotou elas. Então, como você divide o seu artigo, vai dividir o seu artigo da melhor forma possível para se encaixar nas suas ideias. Aí você faz o roteiro, escreve lá, seção 1, vou fazer isso aqui. Seção 2, vou fazer isso aqui. Seção 3, vou fazer isso aqui, etc. Escreve um roteirinho que vai servir de guia para escrever o artigo.
E é importante, para além de escrever um roteiro genérico para o artigo inteiro, você também pode pensar em algumas partes desse roteiro, fazer um roteiro mais detalhado. Por que isso? Algumas das suas sessões vão ser bastante complexas. Essas sessões complexas, vale a pena você fazer o roteiro delas bem detalhado. Pensa, por exemplo, que você vai colocar uma única sessão para toda a sua discussão, mas você vai apresentar 3 objeções a você próprio e responder a cada uma delas. Agora você vai ter de pensar qual a ordem dessa exposição. Talvez haja um modo mais natural de expor as 3 objeções. Por exemplo, pode ser que a objeção Y dependa de um conceito apresentado e discutido na objeção X. Se isso for assim, então você tem que apresentar X primeiro para só depois apresentar a Y. Então você vai pensar em qual é a ordem mais natural de exposição dessas objeções e vai colocar lá, na seção, né, em que você vai discutir as objeções, você vai colocar lá, vou começar apresentando essa objeção, depois eu respondo ela. Em seguida eu apresento a objeção tal, porque ela menciona o conceito usado na primeira. E por fim eu apresento brevemente a objeção tal. Enfim, algumas seções do artigo podem requerer, podem exigir um roteiro mais detalhado. Agora, eu tenho certeza que muita gente vai estar pensando assim, cara, isso é impossível. Se eu for fazer tudo isso que você está sugerindo aí, é impossível escrever um artigo, eu nunca vou conseguir escrever o artigo. Olha, não é impossível. A maior parte dos filósofos profissionais fazem isso. A maior parte faz isso, perdão. Então não é impossível. Eu faço isso para escrever meus artigos. Certamente você vai conseguir fazer também. É claro que isso é muito mais difícil no começo, quando você está começando a escrever o artigo. Mas se por um lado é muito mais difícil fazer isso no começo, por outro lado, é bem mais fácil escrever o artigo, ou melhor, é bem mais fácil escrever um artigo de qualidade quando esse roteiro e todos esses passos foram dados, do que quando eles não foram dados. E isso aumenta muito a probabilidade de você conseguir publicar o seu artigo, que é algo que eu imagino que você queira. Então vale a pena seguir todos esses passos. Isso tudo são passos que você deve dar antes de começar a escrever o artigo. Além disso, compara com a analogia, façamos a seguinte analogia. Imagina que você chega um dia e tem um monte de gente construindo, botando tijolos, né, num terreno. E você pergunta, o que vocês estão fazendo? E a pessoa responde, a gente está construindo um prédio. Aí você pergunta o seguinte, e como vai ser esse prédio? A pessoa te diz, não sei, a gente está improvisando, a gente está só colocando os tijolos aqui, montando o prédio e decidindo na hora como ele vai ser. A primeira coisa que você vai pensar vai dar errado essa construção. O mesmo vale para um artigo. Você não pode só sentar inspirado e começar a construir o artigo. Antes de construir um prédio, você precisa de um plano de construção. Antes de construir um artigo, você precisa de um plano de construção. Existe uma peculiaridade no artigo, que é que quando você redige um artigo, você é, ao mesmo tempo, o arquiteto, o mestre de obras e o pedreiro do artigo. É você quem tem que fazer tudo. Isso torna, certamente, as coisas muito difíceis. Só que, olha, você é um filósofo profissional. Então é você quem deve fazer essas coisas difíceis. Parte do que diferencia um filósofo profissional de um não profissional é que o profissional vai ter a técnica necessária para fazer isso. E você adquire essa técnica com o treino. Então deve começar desde os seus primeiros artigos já seguindo esse procedimento. No futuro vai ficar bem mais fácil. Hoje em dia eu faço um roteiro para um artigo muito mais rapidamente do que eu fazia há 10 anos atrás, por exemplo. Eu sou muito mais rápido hoje em dia. Mas mesmo no futuro você vai ter problemas. Eu tive recentemente um problema. Eu mandei um livro para uma editora e quando o parecerista me mandou o parecer dele, ele aceitou o livro com restrições. O que é aceitar com restrições? É quando o parecerista diz assim, eu aceito o livro, mas se você fizer essas e essas e essas modificações. Só tem um pequeno problema. Uma das modificações dele era que eu incluísse um novo capítulo no meio do livro. Só que o livro não foi produzido para acomodar aquele capítulo. Então olha o problema que eu tive. Eu tinha agora que fazer um capítulo, incluir ele no meio do livro, gerando o menor número de modificações possíveis no que vinha antes e no que vinha depois. Porque, é claro, senão eu ia ter que reescrever o livro inteiro. Eu não podia, por causa desse capítulo, ter de reescrever o livro inteiro. Isso ia me dar um trabalhão.
E foi algo muito difícil. Eu lembro que eu pedi para a editora um prazo de 2 meses para fazer todas as modificações sugeridas, e só para fazer essa modificação desse capítulo, né, introduzir esse novo capítulo, eu levei mais de 6 meses. E era um problemão, porque era muito difícil construir, introduzir um capítulo novo, mudando o mínimo possível no resto da estrutura do prédio, da obra, né? Então isso me deu muita dificuldade. Eu levei um tempão, levei uns 6 meses para conseguir introduzir esse capítulo. Isso acontece, eu já tenho alguma experiência em escrever e aconteceu comigo agora recentemente. No fim, o livro deu certo, foi aceito, deve estar publicado em breve. Mas foi um desafio enorme introduzir esse capítulo. Todo mundo vai passar por desafios desse tipo ao longo da carreira acadêmica. Mas, em geral, o processo fica muito mais fácil com o tempo. É difícil? É difícil. Mas você é um profissional, é você o tipo de pessoa que tem que lidar com esse tipo de dificuldade, não é mesmo? Enfim, esses são os primeiros passos para escrever um artigo. É claro que há muito mais coisas que eu poderia ter dito aqui. Tudo que eu falei aqui é para o que você deve fazer antes de começar a escrever, né? Só para ter uma ideia de que há muito mais coisas que eu poderia dizer. Mas eu acho que com essas dicas iniciais dá para começar a fazer um trabalho bom. Façam essas anotações e depois o roteiro, façam esse teste e depois me digam o que acharam, me digam aí se acharam que funcionou ou não. Há algumas obras ensinando a escrever um ensaio de filosofia, alguns trabalhos bem interessantes ensinando isso. Eu vou ver aqui o que eu acho em português. Tem um livro do Martinique, eu acho que está em português. Eu vou citar, é excelente se ele tiver em português. É excelente esse livro. Eu vou indicar ele aí nos comentários e indicar alguma outra coisa que eu achar. Comentário não, perdão, na descrição. E vou indicar alguma outra coisa aí que eu achar na descrição desse vídeo aqui também, ok? Bom, isso é o que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí, se inscreve no canal. E lembre-se que vem muito mais filosofia por aí.